Oi! Hoje é dia de Papo Veritá. E no episódio de hoje eu vou falar de um assunto que me entristece. Pode, por que será que nós dentistas, nós não, porque eu não me incluo nisso já faz um tempo, graças a Deus, e você também. Por que ainda a maioria dos dentistas enxergam bocas sem corpo e médicos enxergam corpo sem boca? Por que você acha que ainda é assim? Eu acredito que seja pela questão de... É uma opinião pessoal, minha. Pessoal. Toda opinião que vai sair da nossa boca aqui agora é enviesado da experiência pessoal. Do que eu vejo como um geral. Bom, pensando em médicos, a maior parte hoje às vezes precisa de atender por convênio. Convênio a gente sabe que não paga bem. Dentistas, quando não é também convênio, que também não paga bem, é também clínicas de fluxo muito grande, porque numa quantidade maior de pessoas sendo atendidas, mas você tem um retorno. Então abaixa-se o valor ali, então você tem que fazer um fluxo muito maior. Então eu acho que esse tipo de coisa que o profissional está recebendo pouco, então ele tem que fazer um fluxo grande, não dá tempo dele ligar uma coisa a outra. Então ele foca naquilo que ele vê, da especialidade dele. Por exemplo, eu sou orto, vou olhar só aparelho. Meu paciente está com uma cárie. Não, ele tá, tô com aquela viseira igual de cavalo, né? Tampo ali e não vejo mais nada além do aparelho. Por conta do tempo, não dá tempo de fazer isso. Se for fazer isso, não vai mexer com o aparelho e aí? Aí já é outro paciente. Eu acho que é por conta desse tipo de demanda do mercado. Porque depois que a gente começou a atender aqui, fazendo de forma a realmente parar para atender o paciente, você vê a diferença que é o tanto de coisa que a gente vê, o tanto de coisa que a gente vê, às vezes, uma coisa que não era da minha área, mas super influencia, e era coisa que nessa época eu não via, entendeu? Eu acho que você tem um pouco de razão, mas eu acho que não tá só nessa conta. Eu somo a esse seu fator outros dois. Limitação de conhecimento. No caso, estudo, né? Continuar estudando. E preguiça de estudar. Porque assim, eu não consigo parar. Então eu baixo artigo semanalmente, coisas que não é da minha área. Semana passada eu baixei um arquivo de otorrino para entender sobre tubo auditivo. Por quê? A gente eu vi no exame uma alteração radiográfica que eu nunca tinha visto antes. O que é isso? É um exame que a gente está sempre olhando, né? Sempre olhando, com frequência. O que é isso? Fui para livro de anatomia. Achei o que era sugestivo à parte anatômica tubo-auditiva. Baixei um arquivo de artigo, fiz uma pesquisa, uma busca no PubMed, e aí consegui entender que muitos dos fatores que a paciente tinha, né, como de falar alto, rinite, sinusite, né, mais a rinite até associada, podia ter relação. Não significa que eu estou fazendo diagnóstico de ninguém. Não estou fazendo diagnóstico da paciente. Mas eu tenho uma oportunidade de ver algo que talvez nunca seria descoberto. E indicar, né? Toda vez que chega um paciente de primeira consulta, eu olho para os exames, eu olho para aquela pessoa e falo: meu Deus, o que eu posso estar aqui vendo? O que eu tenho que enxergar aqui que talvez seja a única oportunidade que o meu paciente tem de fazer o diagnóstico? Porque às vezes outra pessoa não vai ver, outro médico, ou dentista não vai ver por falta de oportunidade. Uma oportunidade que a pessoa me deu, o paciente me deu, e que eu, graças a Deus, não tenho preguiça de sentar, olhar, investigar, né? E quanto tempo a gente investe em diagnóstico aqui, eu e você? Muito. Tem paciente que a gente já investiu, hoje eu contabilizei, 6 horas. 6 horas para chegar num acordo de plano de tratamento que fizesse sentido para nós e para o paciente. 6 horas. E às vezes você pede um exame, aquele exame ainda não está satisfatório, aí você pede um outro complementar, aí às vezes uma outra coisa que o paciente
Ah, lembrei de tal coisa. E isso é que vai trazendo, te dar um diagnóstico mais assertivo. Né? E aí na hora que eu fui escrever o encaminhamento para o otorrino, que a paciente mora em São Paulo, então não tem como passar com a doutora Melanie aqui da clínica. A hora que eu fui escrever, eu tomei o maior cuidado do mundo para falar, olha, eu vi isso, o que você acha? E não assim, eu vi isso, é isso, porque eu sou dentista, não faço diagnóstico otorrinolaringológico, né? E tomando cuidado com a escrita, Paty, para eu conquistar a atenção desse médico ou dessa médica que vai receber essa paciente aleatória, né? A gente não sabe quem que no sentido dele dar atenção para isso, não banalizar, falar, não, viajou, né? Ainda mais quando fala que é dentista, porque infelizmente, vamos falar bem a verdade, né? De um tempo para cá, algumas especialidades novas e alguns procedimentos errados, a mídia destacando erros de dentista, isso mancha a nossa classe como um todo. E aí quando olha lá, CRO, no pedido de encaminhamento, a maioria tem preconceito. Em vez de ser áreas que fossem amigas, né, tipo, não falo, companheiras, né, CRM com CRO, é totalmente o oposto. Tem a questão de competição, tem a questão de ego, tipo, o que seu dentista está falando? Não tem nada aqui. Mas, sabe, esse exame que a gente viu, que é uma teleradiografia, eles não pedem. Não, isso normalmente é dentista. Né? Então eu tô rezando pra gente ter boas notícias em relação a isso, que não seja nada, mas que a gente tenha a devida atenção do colega, né? De olhar e falar, realmente está aumentado, mas assim, não tem tratamento, né? Vai ter que conviver com isso. Mas tudo bem, pelo menos receber a atenção. Justifica o porquê que meu exame tem alteração, né? Exatamente. Bom, uma outra ocasião que me chateou muito, assim, até faz muito tempo, faz 10 anos, quando meu irmão ficou internado, ficou em UTI, tá tudo bem que a dificuldade de uma UTI, paciente entubado, meu irmão tava entubado, sabe? Mas a higienização oral era muito precária. Era uma gase enrolada numa pinça hemostática, embebia em digluconato de clorexidina, o Periogard, Periotrate, não sei das quantas da vida aí que acha na farmácia, embebia, passava de um lado, passava do outro e saía. Mas o paciente está entubado, como é que vai escovar? Eu acho que existe estudo suficiente, existe uma especialidade reconhecida que é a odontologia hospitalar, que tem técnica, que tem jeito de fazer uma profilaxia, fazer algo melhor para os pacientes que estão lá na UTI, sabe? E não os técnicos, não tô menosprezando, nem diminuindo o técnico de enfermagem. Mas existe dentista para isso. Existe especialista em odontologia hospitalar para cuidar disso. Sim. E quantas complicações, né? Quantas pneumonias poderiam estar sendo evitadas em ambiente como esse, não só de UTI, mas ambiente ambulatorial, também hospitalar, ali, né? Quarto, quem está em convalescência de outras doenças, idoso, né? A própria disfagia, que é o termo que a fono e a odontologia usa para classificar a dificuldade de engolir, o engolir errado, o engolir com falhas. No idoso é muito comum, é muito incidente, a maioria dos idosos tem disfagia, a maioria dos idosos tem prótese ruim, porque, não é só porque negligenciou a ida no dentista não, é porque a geração dos idosos que nós estamos vivendo hoje perdeu o dente, perdeu o osso, a prótese não para. Mastiga mal, engole mal, e aí, não tô falando nem só de alimento, mas da própria saliva, a deglutição errada, o engolir errado de pouquinho em pouquinho, vai levar a uma aspiração crônica que vai levar a uma pneumonia. A famosa, meu pai fala, né, minha mãe morreu de pneumonia, e meu pai, quando as pessoas perguntam, morreu de pneumonia surda. É o jeito dele, humilde de dizer, que não tinha sintoma. Aí quando vê, o negócio já tá virando sepsemia. Matou.
Então, isso é um assunto que me toca profundamente, principalmente nos idosos, porque eu vivenciei a experiência recente com a minha avó quando eu cheguei no hospital. Primeira refeição que eu fui ajudar ela estava com pneumonia. Fui ficar com ela durante o dia, a primeira refeição que eu fui ajudar ela, minha avó tá com disfagia, engolindo mal. Não queria comer arroz. Minha avó ama arroz, gente. Ela é uma pessoa que, se ela não comer arroz todo dia, cedo e de noite, ou seja, na hora do almoço e na hora da janta, é a mesma coisa ela não ter feito refeição. Portanto, que quando a gente era criança, queria pizza, hambúrguer, não sei o quê, ela fazia a pizza, mas fazia o arroz, porque ela não come sem arroz. E ela não queria comer arroz porque tava engasgando, tava tossindo, tava ruim, tava parando. Em que momento o geriatra dela perguntou como é que tava a deglutição? Em momento nenhum. E quando eu fui tentar conversar, ele me cortou. Ele não sabia quem eu era. Ele sabia que eu era a neta dela. Ele não sabia que eu sou reabilitadora oral, que eu tenho uma clínica de cabeça e pescoço, que meus colegas que eu trabalho diariamente atuam no processo de deglutição. Ele não sabia, mas me tratou com arrogância, prepotência. Ele não deixou eu falar. Eu tentei perguntar e ele me cortou e logo saiu numa visita de 2 minutos no quarto. Aquilo foi como se tivessem dado um tapa na cara. Peguei o telefone e liguei pra Raquel, perguntando se ela conhecia alguma fonte, se ela tinha alguma associação, alguma coisa lá no sul de Minas. Não achou ninguém. Não tem. Onde minha avó mora não tem fono que cuida desse processo. Até tem fono. Mas como todo dentista, como todo médico, como todo profissional da saúde, cada um tem uma sua especialidade. Para tratar disfagia só, não achamos. Não tem no Google. Dr. Google não diz para nós, não acha. E assim, isso que você tá falando, eu tive experiência quando eu fiz o estágio no hospital, no John Berens. E lá a gente tinha que passar por todas as áreas. Então não era só a parte de urgência que chegava, mas tinha a parte de cirurgia bucomaxilo e tinha a parte de pessoas que estavam internadas na UTI. Então como a gente estava estagiando, a gente só acompanhava e a gente aqui anotava enquanto realmente o dentista que fazia. Ele fazia análise e ele fazia o odontograma, que a gente normalmente faz na faculdade, né? A gente fazia o odontograma e a gente continua fazendo aqui de um jeito diferente. A gente faz mais, porque o nosso é mais detalhado, né? Lá é uma coisa bem superficial, porque, igual você falou, muitos entubados. Então não tem como visualizar muito bem. Então era basicamente assim, o que consegue ver era o que era anotado. E dali, quando tinha um cenário, por exemplo, aqui, e era assim, a gengiva não tá legal. Aí já marcava como se fosse a agenda de um dentista para poder ir lá naquele paciente assistir ele, entendeu? Então, fazer um processo com aquele paciente. Mas isso não é em todos os hospitais? Não é em todos. E eu acho que isso acontecia ali principalmente por conta dessa parte de estágio, que eram várias faculdades, eram vários grupos de alunos de faculdades diferentes faziam esse rodízio ali, entendeu? Então, eu acho que era mais porque tinha mais pessoas ali para conseguir fazer esse processo. Recentemente, a gente teve uma paciente que foi submetida a cirurgia de ordem médica. E é um caso de grande reabilitação, a gente tratou a infecção, veio tratando de março até junho. Em julho, agora a gente fez prótese, concluindo prótese. E aí eu perguntei pra ela, perguntaram pra senhora se a saúde da boca estava em dia para o procedimento cirúrgico, se ela vai ser submetida? Não. Então, o único paciente que existe uma preocupação real sobre infecção odontogênica é o paciente da oncologia. Porque eles morrem de medo de sepsemia, de a própria doença cárie, se tiver câncer de cabeça e pescoço, vai progredir muito rápido, né? É o único paciente. Tirando isso, ninguém tá nem aí. Nenhum médico, nenhuma área médica tá nem aí com a boca, né? E quantos problemas poderiam ser evitados
Somente com cuidado. Só Somente uma assim, pergunta. Uhum. Se você é médico e você acompanha, gente, você caiu aqui de paraquedas, não sei, às vezes alguém te mandou, ou uma pergunta. Como tá a saúde da boca? Ou então, quantos meses faz que a senhora, o senhor não vai ao dentista? E não se faz o pré-operatório? Por que não, assim, me dá um Risco laudo cirúrgico? um risco cirúrgico? Me dá um laudo do seu dentista falando que tá tudo bem com a A saúde senhora bucal. pode, por favor, pegar um relatório da Isso. saúde bucal, um laudo, pra saber como é que tá, se é seguro? Isso. Quantas constipações, as ites da vida, né? Como é que chama aquela coisa do intestino? Agora não vem o nome. Inflamação do colo. Você sabe o que eu tô falando? Sei. Quantos problemas intestinais podem estar associados ao processo inicial de digestão que começa na mastigação e na deglutição? Uhum. O paciente não mastiga direito, normalmente, a maioria tá constipado, não vai no banheiro, Uhum. sabe? E aí vai lá no médico especialista, né? E ele não pergunta como é que tá. Tipo assim, o processo final da digestão para nele. Não lembra Mas do o início. inicial? Uhum. Ah, tá, a consulta é muito rápida, não sei o quê. Mas se for pensar num caso que já tá mais grave, vamos falar assim, não é aquela pessoa que tá indo ali pela primeira vez. Um caso que Tem já tá gente mais que grave. passa 5 dias, 7 dias sem ir no banheiro. Uhum. E tá sem dente. E às vezes a gente reabilita, põe dente e tem que ensinar o paciente de novo a mastigar, falar, mandar pra Raquel, mandar pra fono, pra ensinar a respirar e mastigar, coordenar a respiração com a mastigação, pra poder mastigar devagar, conseguir fazer o processo para melhorar o intestino. A gente tá com alguns pacientes aqui dando alta, que eu vou começar, eu sempre pergunto do intestino, e agora eu vou começar a acompanhar o intestino. Aí o povo fala, Poliana é doida. É dentista e pergunta se o intestino tá funcionando. Dona Fulana, tudo bom? Você tá boa? Então, eu queria saber como é que tá o intestino depois, como é que tá indo no banheiro depois que a gente acabou? Eles caem na risada, mas é a única maneira de eu comprovar que o nosso trabalho foi efetivo e que o processo de reabilitação oral está concluído, porque reabilitar a boca não é ficar só pondo faceta, coroa, prótese, sei lá mais o que o povo fala, e lentes, termo irrita. Não, é ensinar o sistema a se recuperar e andar de novo sem mancar, né? Bom, eu acho que o Papo Veritá de hoje foi a Poliana muito indignada, mas tá bom, era uma coisa que eu queria muito falar, sabe? Que me incomoda profundamente e me incomoda diariamente. Isso que a gente vê aqui todo dia, fora que a gente foi fora. Tá bom, até o próximo. Até. Tchau!